Gente, lesão confirmada. Contrato pode ser rompido de fato. Os bastidores das últimas horas entre Grêmio e a patrocinadora Alphabet. Vamos falar também sobre Renato Portaluppi. Por quê? A informação de bastidor é: Renato gostaria de voltar ao Grêmio na próxima temporada. Os candidatos falaram sobre isso. Odorico e Calef. Acho que o Renato não mais vai ser técnico do Grêmio, pelo menos na próxima gestão. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre proposta por meio campo. Exato. Voltando agora de lesão, ele tem proposta. A Juventus, de olho na performance de Arthur. Os italianos estão vendo que Arthur está conseguindo desempenhar. Emprestado pela equipe italiana, o Grêmio terá dificuldades em manter Arthur na próxima temporada. A gente vai falar sobre tudo isso depois que a vinheta rodar. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Eu me chamo Fábio, nós somos o canal Hora de Grêmio, com notícias de Grêmio aqui no YouTube. Vamos juntos para mais um conteúdo. Então, comenta, hype o vídeo, se inscreva no canal, é importante para o nosso trabalho. Gente, o Aravena esteve convocado agora para data FIFA com a seleção chilena e voltou a Porto Alegre com possibilidade de lesão, relatando desconforto. E agora a lesão foi confirmada. Aravena deve ser desfalque contra o São Paulo. Não sabemos ainda a gravidade da lesão, mas o chileno está fora do jogo contra o São Paulo. Não deve ficar à disposição porque teve lesão constatada. Ainda não sabemos se é grau 1, se é grau 2, se é grau 3. Acredito que não deve ser uma lesão muito grave, mas ele fica de fora do jogo contra o São Paulo e provavelmente dos próximos jogos também. O Willian vai retirar a botinha do pé nesta quarta-feira, no caso amanhã, mas não deve retornar em 2025. Eu sei que existiu uma expectativa, mas o Willian não retorna nesta temporada. O Grêmio terá cautela com ele e ele de fato deve apenas retornar na próxima temporada, no caso 2026. A forte entrevista de Marcos Rocha ao Duda Garbi, um assado para que o Duda faz, e a forte entrevista do Marcos Rocha. Em determinado momento, ele usou a palavra chatão. Em meio à entrevista, ele relatou que ficou surpreso quando chegou ao Grêmio, esperava que o patrocinador do Grêmio fosse dar um tênis personalizado para que ele pudesse bater as fotos e tudo mais. Isso não aconteceu, ele teve que usar um tênis próprio dele. Ele se surpreendeu também que os jogadores usam chinelos um diferente do outro, não é um negócio padronizado. E aí ele falou outras situações e em determinado momento ele disse que ele vem falando com a diretoria gremista para que isso se torne padrão. Também falou que não veio para Porto Alegre para fazer amizade, veio para ajudar o Grêmio. Foi uma forte entrevista do Marcos Rocha, eu recomendo que você assista no Duda, porque foi uma aula de futebol. Marcos Rocha ganhou o que ganhou, não à toa. Ele falou também sobre o lance no jogo que Noriega comete 2 erros seguidos, e aí viraliza a cena dele conversando com o Noriega,
pedindo para que ele levante a cabeça, precisamos de ti, bola para frente. E ele fala sobre isso. Ele falou sobre isso pro Duda. Então, cara, foi aula de futebol. Recomendo que você veja a entrevista do Marcos Rocha pro Duda Garbi em um assado porque foi sensacional. Renato Portaluppi, descartado por ambos os candidatos. Nem Odorico, nem Paulo Calef, pelas entrevistas que eles deram ontem para a GZH, tem interesse em um retorno do Renato para o clube. Eu até cheguei a mencionar que o técnico contava com a admiração do Paulo Calef, né? Por conta do ano que trabalharam juntos, do ano que o Grêmio traz o Soares e tudo mais, o início da gestão Alberto Guerra. O Paulo Calef de fato é muito amigo do Renato, mas ontem ficou claro que o Renato não está na pauta de ambos os candidatos. Nem do Odorico, que trabalha com o Renato lá, né? 16, 17, 15, 18, e muito menos o Paulo Calef, que trabalhou recentemente no ano mágico da contratação de Soares. Então, acho que o Renato não deve ser o técnico do Grêmio, mesmo que o Mano não permaneça na próxima temporada. Para terminar o vídeo, 2 assuntos importantes. A Alphabet, isso mesmo, a Alphabet pode romper o contrato com o Grêmio. A patrocinadora está enfrentando muitos problemas internos, esta é a informação, muitos problemas internos de fato. Tá trocando sócio proprietário, tá trocando um monte de coisa e não está descartada de fato um rompimento de contrato entre Grêmio e Alphabet. Então fiquem ligados, porque isso está correndo forte no bastidor e pode acontecer. Monsalve, recuperado de lesão, ele deve ficar à disposição contra o São Paulo, mas está na mira do futebol mexicano. 2 clubes estão de olho em Monsalve: o Tigres e o Pachuca do México. Bom, vamos ficar de olho, porque o Monsalve está voltando depois de muito tempo. Talvez o Grêmio tenha que vender para fazer caixa no final do ano. Eu não me surpreenderia se o Monsalve fosse vendido. Eu gostaria de ver o Monsalve ao lado do Arthur, ao lado do Cuéllar na próxima temporada, para ver o quanto de potencial ele de fato tem em um meio-campo minimamente melhor do que o que ele pegou aqui, né, antes da lesão. Mas o futebol mexicano é um futebol muito rico e são 2 clubes da primeira prateleira de olho nele. Existe um terceiro interessado aí, que é o Monterrey, clube de Sérgio Ramos. Então, vamos ficar de olho, porque Tigres, Pachuca, Monterrey. Será que o Monsalve pode picar a bula no final do ano? Vamos aguardar. Deixa teu like, se inscreve no canal. Um abraço, valeu. Fui!